Olá, pessoal! Nós estamos conversando sobre as 10 armadilhas mais comuns que selecionadores enfrentam em processos seletivos. A gente já viu 5 armadilhas na semana passada. Então, se você não viu a parte 1 desse vídeo, eu deixei o link aqui embaixo para você poder assistir. Hoje a gente vai ver a partir da 6ª armadilha que a gente pode encontrar em processos seletivos. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta. A nossa 6ª armadilha que selecionadores podem enfrentar em processos seletivos são os candidatos com boa aparência. Sabe aquele candidato que é muito bonito e muito simpático? Então, cuidado que pode ser uma armadilha. Porque às vezes o candidato ele é tão bonito e tão simpático que a gente esquece de verificar as competências dele. Eu me lembro de uma oportunidade que uma empresa me contou que estava pensando em contratar um motorista de caminhão, né, para fazer viagens até São Paulo, né, da localidade da empresa deles até São Paulo. Então era um trecho longo, né, e pegava BR e tudo mais. E depois que ele já tinha sido contratado, eles descobriram que ele não tinha habilitação para caminhão. Daí eu perguntei, mas como é que isso pôde acontecer? Como é que vocês não verificaram isso? Ai, Diz, mas é que o candidato era tão simpático, ele contou uma história tão boa. Ele é uma pessoa tão agradável que a gente nem olhou a documentação dele. Então, cuidado, candidatos com boa aparência e muito simpáticos podem nos fazer perder a concentração como selecionadores. Então, essa pode ser uma armadilha e a gente pode ficar atento a elas. Lembrem sempre do pensamento racional. Esse candidato, ele tem as competências que a gente precisa para essa vaga. E assim, a beleza do candidato está no perfil que a gente descreveu, porque às vezes a beleza não tem nada a ver com a vaga, certo? Então, assim, se o candidato for bonito ou não for bonito, isso é um conceito muito relativo, não é? Não vai fazer diferença nenhuma para a nossa contratação. Mas o fato do candidato ser bonito, às vezes, pode tirar um pouco o foco do processo seletivo. Então, cuidado com essa armadilha. A nossa 7ª armadilha são os preconceitos. Vejam, a gente tem que tomar cuidado para não fazer o oposto do que eu falei antes em relação a candidatos, por exemplo, de boa família, né? Então a gente considera que ele é de boa família, então ele é um bom candidato. Às vezes acontece a armadilha contrária, que são os preconceitos. Então, eu não gosto de um determinado grupo de pessoas e daí, por causa disso, eu coloco todo mundo que tem aquela característica dentro do mesmo grupo. Vou dar um exemplo que eu vejo com certa frequência nos processos seletivos que eu ajudo a treinar, como eu falei para vocês, às vezes esse treinamento acontece com candidatos reais, porque eu acompanho processos seletivos reais para treinar selecionadores, né? Então, por exemplo, dos preconceitos que eu enxergo é em relação a tatuagens. E por quê? Porque antigamente os presos, eles começaram a combinar que ao invés de falar sobre os crimes que eles cometeram, eles iriam tatuar alguns símbolos, algumas imagens que você olhando para o preso você sabia, esse ali cometeu um roubo, esse ali foi assalto à mão armada, esse ali matou um policial. E isso tanto é verdade que se vocês pesquisarem nos sites da Polícia Civil, existem até códigos que a própria polícia divulga, mostrando que cada tipo de símbolo ele representa dentro dessa linguagem dos presídios. Mas vejam, gente, aí eu pegar todo mundo que tem uma tatuagem e colocar num mesmo grupo e dizer essa pessoa estava num presídio, não é verdade. E vejam, tem uma grande diferença entre uma tatuagem feita num presídio e tatuagens feitas no shopping, num estúdio, etc, que são coisas artísticas, não é?
Então, assim, ó, não é o fato de uma pessoa ser tatuada ou não ser tatuada que diz que ela vai ser uma boa pessoa ou não vai ser uma boa pessoa. O caráter de uma pessoa não está na tatuagem. Além disso, mesmo que a pessoa seja tatuada e mesmo que ela tenha estado num presídio, que ela seja um ex-detento, a gente deve lembrar que se a gente der as condições certas, 80% dos ex-detentos são pessoas recuperáveis. Então, assim, aí a gente coloca todo o grupo no mesmo. Não, esse aqui é bandido, então não serve. Esse aqui é tatuado, então não serve. Esse aqui é baixo, então não serve. Esse aqui tem tal cor de pele, também não serve. Então vejam, a aparência não diz nada sobre uma pessoa. O que a gente vai ter que olhar dessa pessoa é o comportamento dela. Se ela tem bom caráter, se ela tem bons valores, se ela se desenvolveu, se ela tem boas competências. Então, essa é uma armadilha muito perigosa e às vezes muito frequente. Então, assim, ó, ao invés de olhar para a aparência das pessoas, que tal a gente olhar para o comportamento delas? Aí a gente vai ter um mundo muito mais justo, nosso processo seletivo vai ser muito mais justo, porque a gente está olhando para as competências, para o caráter e para os valores de uma pessoa e não se ela é tatuada, não é tatuada, qual é a cor da pele dela, qual é a religião dela. Vamos olhar para a pessoa, ok? Combinado? Preconceito é muito chato, né, gente? Muito baixo astral. Vamos ajudar a construir um mundo melhor. A nossa oitava armadilha é aquele candidato que parece com o nosso filho. Então, assim, o candidato ele começa a falar e ele conta que ele estuda na mesma universidade que seu filho. Daqui a pouco ele gosta da mesma música que seu filho. Ele fala de uma forma parecida com seu filho. Ele caminha de um jeito parecido com seu filho. A gente foi almoçar e ele pediu um prato que seu filho pediria. Cuidado, gente, ele não é seu filho. Ele pode até ser parecido com seu filho, mas é importante a gente cuidar com essa armadilha, que também pode acontecer não só com o filho, mas assim, ele se parece com o meu melhor amigo, ele torce pelo mesmo time que eu torço, então cuidado. Essas afinidades instantâneas também podem nos tirar a racionalidade do processo seletivo e podem ser uma armadilha. Agora, se o candidato for seu filho, eu diria o seguinte: tome 5 vezes mais cuidado, porque ao tentar selecionar o seu filho, você está emocionalmente envolvido, então a sua visão não vai ser neutra. Então, cuidado. Além disso, lembre-se que ao contratar o seu filho, você está assumindo o risco de um dia ter que demiti-lo. Então, esse peso aí tem que ser muito bem avaliado, porque só vai funcionar se houver uma relação de grande maturidade. E a gente, quando a gente está envolvido nesse relacionamento, muitas vezes a gente não consegue fazer uma boa avaliação. Então, cuidado, se o candidato parece com o seu filho, pode ser uma armadilha e a gente tem que tomar cuidado. Opa, eu estou me envolvendo emocionalmente com o candidato e eu não deveria fazer isso. A nona armadilha que selecionadores enfrentam em processos seletivos é o feitiço do último candidato. Isso mesmo, esse fenômeno ele é estudado no mundo inteiro, porque é comum selecionadores, por exemplo, realizarem entrevistas com vários candidatos em sequência. Passou a entrevista, quando eles vão conversar ou lembrar daqueles candidatos, eles lembram mais do candidato que eles conversaram por último, por ser a entrevista mais recente. Então, normalmente, o último candidato entrevistado, segundo pesquisas internacionais, é aquele que tem mais chance de ser contratado, por estar mais presente na memória do selecionador. Então, para a gente evitar essa armadilha, a gente não pode fazer um processo seletivo baseado unicamente numa entrevista. Por isso, a metodologia da Synchrony nos traz várias ferramentas que combinadas vão me dar qual é aquele candidato que está mais próximo do meu perfil. Quando eu faço uma seleção baseada somente em entrevista,
eu estou perdendo a oportunidade de usar outras ferramentas como dinâmica de grupo, testes práticos, verificação de referências, análises de currículos, para realmente entender se aquele candidato tem o perfil certo para a nossa vaga. Então, cuidado com o feitiço do último candidato, que é uma armadilha real e sobre a qual muitos selecionadores não têm consciência. Agora a gente vai falar da última armadilha que selecionadores enfrentam em processos seletivos. Mas eu queria lembrar que o vídeo não terminou ainda não, porque eu ainda tenho que te contar qual é a minha dica para ajudar pessoas que buscam uma recolocação no mercado sem precisar fazer indicações e por que eu não faço indicações, que eu falei semana passada, lembram? Então segura aí que essa dica é importante também. Bom, a nossa última armadilha que selecionadores enfrentam em processos seletivos, para mim é a mais séria e a pior, que é a contratação do candidato menos pior. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que às vezes a gente começa um processo seletivo, a gente anuncia a vaga, a gente faz a pré-seleção de currículos, a gente chama as pessoas para dinâmicas de grupo, para entrevistas, para testes práticos, etc, etc, etc. E tudo isso dá muito trabalho. Quando chega lá no final do processo seletivo, que a gente analisou o perfil desses candidatos, a gente chega à conclusão que nenhum deles está dentro do nosso perfil. Nenhum deles, na verdade, realmente se encaixa com a nossa vaga. E daí o que a gente faz? A gente pega o menos pior. Não é que o candidato seja ruim, ele não se encaixa com o perfil da nossa vaga. Ele pode ser um ótimo candidato para uma outra vaga. Mas para a gente não perder aquele tempo, a gente acaba fazendo uma contratação equivocada. O que é ruim para a empresa, ruim para o selecionador e ruim também para o candidato. Por quê? Porque ele vai entrar numa vaga que não tem a ver com ele. Então, ele não tem as competências, o perfil, os valores esperados para aquela vaga. E daí vai dar problema, gente. Então, aí a gente começa a dizer que o processo seletivo não funciona. Não é isso. É que a gente contratou o candidato que não servia exatamente para aquela vaga. Então, o candidato tem que servir para a vaga e a gente tem que lembrar dessa armadilha. É melhor você encerrar o processo seletivo e começar tudo de novo do que contratar o candidato errado, tá bom? Bom, gente, agora vamos à dica então de como ajudar candidatos a se recolocarem no mercado. Queria dar essa dica para vocês que todos os dias eu publico no meu perfil pessoal, no LinkedIn, né? Basta vocês procurarem lá pelo meu nome. Eu sempre vou curtindo e compartilhando vagas que eu recebo das empresas que estão lá no meu perfil. Então, eu não indico candidatos para processos seletivos, mas eu deixo os candidatos saberem que vagas existem. Então, o candidato vai lá, vê a vaga, ele manda o currículo dele e eu não faço indicações. Eu não faço indicações por dois motivos. Primeiro, porque eu fiz uma indicação na vida, bem lá no início da minha carreira, de uma pessoa que era muito minha amiga e tive uma grande decepção. Porque assim, a pessoa ela demonstrava ter interesse na vaga, etc, etc. E quando ela entrou no emprego, ela se acomodou e ela entregou muito menos do que ela poderia. Então, isso me gerou assim uma espécie de trauma, assim, porque eu me sentia corresponsável pelo trabalho dela e isso não me fez bem. Então, assim, ó, eu não faço indicações, muito raramente faço indicações para emprego. Eu faço indicações para outras coisas, para trabalhos eventuais, assim, se vocês precisarem de uma ótima dentista, eu tenho uma para indicar, se vocês precisarem de ótimos médicos, eu tenho para indicar, etc, etc. Mas para emprego, para um contrato com prazo indeterminado, eu não costumo fazer indicações, ok? A segunda razão pela qual não faço indicações é que, às vezes, como eu sou uma profissional de gestão de pessoas, as pessoas imaginam que se eu indiquei aquele candidato, então ele é bom e não precisa testar. E às vezes o candidato falou comigo, eu sei que ele é daquela área, se eu indicar,
ele não passa pelo processo de recrutamento e seleção, e depois, se der errado, vai ser ruim para o candidato e vai ser ruim para aquela empresa. E o que vai acontecer? Ah, olha o emprego que você me indicou, olha o candidato que você me indicou. Então eu fico numa situação muito desconfortável, sendo que eu sempre recomendo que, mesmo com indicações, os candidatos têm que passar por um bom processo seletivo, para que eles possam conhecer a empresa e a empresa possa conhecer os candidatos. Tá bom? Então, se quiserem me acompanhar lá na minha página do LinkedIn, podem me acompanhar, podem me mandar convites, que se não é todos os dias, é com muita frequência que eu vou lá e curto as vagas existentes, tá bom? Para ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado, sem gratuitamente, como uma contribuição mesmo para a sociedade. Bom, pessoal, se inscrevam no canal da Synchrony, né, gente? Compartilhem esse vídeo, curtam o vídeo, comentem o vídeo, por favor, que vocês ajudam muito o canal, ajudam muito a Synchrony com a audiência de vocês. Então, tá bom, pessoal, a gente se vê na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Até a próxima!